conforme o que você falou, né? A reação da sua mãe quando ela viu a camiseta. Tinha um preconceito da camiseta com dizer evangélico. Dizer evangélico. Como que foi a reação da família quando eles descobriram que, de fato, você tinha convertido? Você tinha virado um crente. Na verdade, assim, eu quero deixar claro uma coisa, né? Talvez minha mãe e meu pai estão assistindo aí. Hoje são os maiores apoiadores. Se eu sei disso, conheci eles, Você eu sei conheceu disso. eles, né? Sei, mas é uma coisa linda. Só que no começo eles assustaram. E eu entendo o jeito deles, porque assim, eu era muito doido. Aí, de repente, fica muito crente. Entendi. Não tinha um meio termo, entendeu? Então, eles tomaram um choque, né? Até mesmo assim, a visão que muitas vezes a pessoa que não é cristã tem de pastores, que são aproveitadores, né, interesseiros. Então, eles tinham medo do que poderia acontecer comigo. Eu me lembro, assim, um dia que eu comecei a frequentar um culto antes de ir para a escola de manhã. Tipo assim, 6 horas da manhã eu passava Meu na Deus. igreja. Aí tava crente demais mesmo. Tá louco. Não, Tá mais fogo. crente que muito crente. Poxa vida. Eu tava no fogo, sabe? E eu queria experiência com Deus e eu conheci um pastor que ele abria a igreja esse horário. E aí eu tava indo. Só que aí um dia minha mãe acordou e ela falou, Juninho, você tá indo aonde? 6 horas da manhã, a escola é 7h30. Mãe, eu vou passar na igreja rapidinho. Ah, não. Não é possível. Aí já acordou meu pai, eu falei, não, ó o teu filho aí, ó. Tô lá, ó, com igreja, entendeu? E assim, então eles assustaram muito. Mas depois eles foram vendo que realmente, assim, não foi simplesmente mudar de igreja, Claro. começar a frequentar a religião, realmente foi uma transformação que eu tive, sabe? E aí, obviamente, né? Aí eles gostaram bastante, né? Tanto é que te apoiam e hoje Muito, vivem isso também. Eu tenho duas coisas. Uma que eu acho que nem todo mundo sabe, mas eu durmo muito com a oração da noite. Que susto, velho. Eu achei que ia falar assim. Nem todo mundo sabe, eu dou muito com o Antônio Júnior. Cara, não complica não, bicho. Pelo amor de Deus. Foi velho. mal, desculpa, Jéssica, a gente. Jéssica. Jéssica. É que eu tô com fome. Aqui, escuta. É porque a oração da noite. Não tem oração Não, da mas noite no então seu fala canal? de novo pra cortar certinho. Nossa, esse aí que vai. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte aqui. Você dorme à noite escutando a oração do Antônio Júnior. Mas eu ia perguntar outra coisa, curiosidade que eu tenho. Você lembra do seu primeiro vídeo que você postou? Calma, vamos chegar nisso aí. Lembro. Eu quero Lembro de todos que eu postei. Não, aí que tal? Eu quero falar exatamente disso. Daquele rapaz, agora vamos fazer um pulo para os dias de hoje. Certo. Daquele rapaz Ah. que estava ali se convertendo, maluco, que de repente conheceu o Senhor e começou a buscar, para hoje se tornar um dos maiores influenciadores, que realmente, E best-seller. hoje você influencia muitas pessoas. Um best-seller, né? Você Best-seller. aprendeu a falar. Um escritor, um influenciador, 3 vídeos por dia, todo de segunda a segunda, 365 dias De manhã, de tarde, de noite. por ano, de manhã à tarde à noite. Hoje aí mais de 24 milhões de seguidores. Como é que foi essa trajetória? Resumidamente, pelo que eu conheço de você, que você compartilhou, você queria falar na igreja e as pessoas não davam muita oportunidade, né? E aí Deus te deu essa direção. Cara, esquenta a cabeça não. Olha que interessante esse episódio da vida do Antônio Júnior, porque às vezes você se limita pelo que as pessoas limitam você. Às vezes as pessoas não aceitam, não te apoiam, você faz biquinho, esse pastor não me apoiou, essa igreja não me apoia, eu não tenho apoio de ninguém. E você não entende que quem te chamou é que vai te capacitar e que vai abrir as portas para você. Você tem que agir. E o Antônio Júnior queria pregar na igreja, mas não estava dando muito certo. E os pastores começaram a não dar muito apoio. E aí Deus deu uma direção. Cara, conta essa história, que eu acho que essa história é maravilhosa. Tá. E eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes têm realmente um chamado e ficam se deixando levar pela circunstância. E Deus sempre tem uma saída. Olha o caso do Antônio Júnior, como é que ele se tornou de um cara anônimo para ser um dos caras mais famosos no meio cristão hoje, mais respeitados. Ô, meu irmão. Que isso. É verdade. Aí, o que aconteceu? Eu já estava na caminhada com Deus, já fazia 2 anos. E eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. E a minha oração era só essa. Deus, eu queria muito crescer na intimidade com o Senhor, né? E eu buscava muito a Deus, toda vigília eu estava lá. E aí, de repente, Deus começou a usar pessoas dizendo que eu iria pregar no Brasil, fora do Brasil. Mas assim, era impossível. Um dia eu comentei, né, até dentro de casa lá, minha irmã não acreditou. Ela era espírita, psicografava, hoje é crente, firme com Deus. Só que, assim, quem olhava não tinha como sair nada dali, né? E aí, eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Comecei a orar em línguas. 2 dias depois, eu comecei a pedir para Deus, Deus, me fala qual que é o meu chamado. E a gente estava num congresso do Diante do Trono, lá em Ribeirão Preto. Tava Ludmila Ferber, Heloísa Rosa,
Nível Soares, muita gente ali. Naquele lugar, Deus usou uma senhora, nunca tinha me visto, não sabia nada de mim. E Deus usou ela para falar que eu seria pastor. E ali eu vi um anjo, nunca tinha visto nada sobrenatural. Minha família toda sempre via coisas assim do espírito, né? Lá em casa. Eu nunca tinha visto nada, mas naquela noite eu vi um anjo e Deus falou: você vai ser pastor, eu te tirei das trevas, porque eu vou te usar na vida de muita gente. E aí Deus colocou uma coroa na minha cabeça, tinha muitas pedrinhas, foi a maior experiência que eu já tive. Só sei que a partir dali eu só sonhava assim que eu estava pregando e na igreja eu estava ministrando louvor, porque todo mundo olhava para mim assim, ele era cantor no mundo, vamos colocar ele como ministro de louvor. Eu até achava que eu seria isso, né? Mas Deus me chamou realmente para ser pastor. E aí então chegou o momento de eu contar para o meu pai e minha mãe e relatei toda a experiência que eu contei aqui e muito mais. E eles ficaram assim em choque. Nossa, que experiência é essa? Eu devia contar isso nas igrejas. E eu falei: pai, eu já conto isso aqui, faz muito tempo já. E ele falou assim: o que você quer fazer então a partir de agora? E eu falei: olha, eu quero fazer um seminário de teologia, eu quero aprender mais da Bíblia para poder ensinar as pessoas. E ele falou: a partir de hoje não precisa trabalhar mais comigo, porque eu já trabalhava na empresa dele há muitos anos. Eu reprovei na faculdade naquele ano, publicidade e propaganda, porque eu não tinha cabeça para pensar assim. Eu só ficava pensando como que vai ser. Deus falou que eu vou ser pastor, vou pregar fora do Brasil, no Brasil. Só sei que eu liguei. E dentro do cenário que você vivia, isso parecia impossível. Não, era. Como assim, pregar fora do Brasil? Não, quem vai querer me ouvir? Noção. Não tem assim perfil nenhum, não tem pedigree, né? Vamos dizer. Nenhum pastor na família, não tinha ninguém. E aí, o que acontece? Foi um momento de muito conflito, assim, o inimigo se levantou demais depois que eu tive essa visão, sabe? Foi o ano mais difícil, assim, da minha vida. E nesse período ali, eu estava muito confuso. Como é que ia ser? Por onde que eu tenho que começar? E eu liguei para um pastor e Deus começou a usar ele na minha vida. Ele tinha esse dom de profecia, né? E ele falou o seguinte: arruma tuas malas, que ainda esse mês eu vou te tirar da tua casa. Como se fosse Deus falando mesmo comigo, né? Só sei que menos de um mês Deus já tinha me direcionado, fui fazer um seminário da Lagoinha, o Carisma, lá em Belo Horizonte. Com quantos anos de idade? Rapaz, agora você me perguntou. Ele era da turma, você era da turma do Felipe Valadão, inclusive, né? Estudei com ele e morei com ele. O Zulato foi de que época? Ele era o Nessa professor época, nosso. Ele era o professor dele. O Zulato foi seu professor? Ele era o meu professor. Olha Ele só. ter começado Ele, o Léo. a dar aula nessa época também, né? Foi isso mesmo. E aí, fui para Belo Horizonte. Se cumpriu, do jeitinho que Deus falou. Cheguei lá, aprendi muita coisa, foi muito importante o seminário. O Carisma foi uma benção na minha vida. Só que eu ficava assim, nossa, mas como que vai ser? Porque eu olhava os alunos lá do Carisma, era só assim, o rapaz era pastor lá na igreja dele, de 5 mil membros. O outro já liderava 200 células, e eu não fazia nada, sabe assim? Sim. E eu ficava assim, guardando aquilo no coração, né? Um dia Deus falou que eu vou ser pastor, né? Inclusive, assim, muita gente zoava comigo, porque eu vim de uma igreja minúscula, né? Que é 150 pessoas na época, né? E o pessoal já era bem mais envolvido na obra. Só que aí terminou o seminário. Inclusive o Felipe me chamou para trabalhar com ele. Fica aqui comigo, vamos cuidar dos jovens aqui, né? Só que um dia eu estava orando e aí o Espírito Santo falou muito forte comigo. O que eu tenho para você não está aqui. Volta para lá onde você estava, onde você morava. Porque a bênção está lá. Só sei que aí eu estava namorando em Belo Horizonte e voltei para minha cidade, e inclusive achei que era um plano de Deus mesmo, porque em BH eu não ganhava dinheiro. Eu tinha vontade de casar, né? Uhum. E eu comentei com essa moça. Só que quando eu cheguei lá na minha cidade, a moça terminou comigo. E aí eu decepcionei, porque assim, eu ficava com esse conflito, né? Como é que eu vou ser pastor um dia? Eu não sei fazer nada, assim, né? Só sei falar de Deus para os outros, do meu jeito. E eu tinha muita vontade de encontrar alguém para casar e não deu certo. Eu me decepcionei. E foi o período que a minha irmã tinha se convertido. E ela estava aquela crente nova convertida, chata, né? Toda hora querendo orar, ler a Bíblia. Eu não estava nesse pique, né? Nessa frequência. Até que um dia uns amigos meus me chamaram para ir no acampamento de carnaval, lá na nossa igreja, em São Sebastião do Paraíso. E eu fui. Chegou lá no acampamento, aí Deus me tocou ali, sabe? Aí numa vigília, Deus falou comigo, Deus usou um rapaz, e ele chegou para mim e começou a orar por mim.
E eu, com muita fé, falei, Deus, fala comigo. Eu estou há 6 meses no fundo do poço, desacreditado, sem Aí, livro, quer ver que orar. sua esposa estava lá? Vai escutando. E- Me atrapalha? Não, já entendi. Deus tá- Deus, fala comigo. dando Vem a spoiler, morena tá dando linda. spoiler aqui, Ô, ó. pai, entendi. Tô falando direitinho. Como é que você sabe, né? Já imaginei, cara. É. Que eu lembrei um outro caso diferente, que o cara, o cara tava orando. Deus, eu prometo que eu não vou parar com a safadeza e tudo. A primeira mulher que aparecer na minha frente, que ele olhou, velho, a vizinha dele, pensa num bucho feio. Eu falei, ô Deus, tô falando sério, papai faz isso. Ô, falando sério, para com isso. Aí você já viu a princesa. Aí foi a resposta, quer ver? Não, aí ali, o rapaz, Deus usou a boca dele e ele falou o seguinte, meu filho, foi eu que te trouxe de lá. E ele não sabia de nada, né? Eu te trouxe porque eu tenho uma obra para você aqui. E a partir de hoje eu começo a restaurar as áreas da sua vida. No dia seguinte, teve um jantar de gala, que a gente costuma fazer nesses Sim, acampamentos, tem né? essas coisas legais. E me armaram lá para eu jantar com uma moça. Só que eu não tinha um pingo de interesse, nenhum interesse. Mas essa moça, ela era a melhor amiga da minha esposa hoje, Sim. né? E nós sentamos juntos. Na hora que eu sentei, eu vi, gente, quem que é essa? Ali eu já interessei, entendeu? Claro. Ali Deus já apontou, sabe? E ali, comecei só a olhar para ela, mas ela nem caiu a ficha. Terminou o acampamento, eu estava assim, impactado com o que Deus fez ali, só que eu pensei, agora eu acho que cabe a mim tomar uma decisão, sabe? Porque Deus não vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. E aí eu entrei em contato com ela no Orkut. Mandei uma mensagenzinha. Época boa, viu? Época boa, né? Inclusive, eles estão querendo relançar o Orkut agora. É. E aí, comecei a falar com ela e o papo foi rolando e aquela história, deixa eu orar por você, né, tal. Fica a dica. E, inclusive, tem um episódio muito engraçado que a gente até passou lá no dia do casamento, Conta aí. que foi o seguinte, a prima dela morava com ela. E ela percebeu que eu tava de papo, né, tal. E ela falou assim, ela chama Thaís. Thaís, faz o seguinte, você vai fazer um teste com esse menino aí. Você vai falar que você vai tirar o bolo do forno. A prima dela falando com ela. Sim. Você fala que você vai tirar o bolo do forno. Se ele interessar no bolo, aí é porque ele tá afim de você. E ela falou assim, não tá afim de jeito Que nenhum. dica é essa, velho? Ele é um Também rapaz... não Nunca muito- vi isso na minha vida. Essa é Que bem foi nova nada. pra mim. Acho que a Carla fez isso com o Alex. Ela falou, Cala sua boca, Divan. ô, Alex, eu tô fazendo mexida aqui. 3 segundos. Tô indo aí agora.